Bom dia, Rafael. Então, como a Cimeira de Joanesburgo em agosto de 2023, a Argentina passa a fazer parte dos BRICS. Uma parcela muito importante da América Latina é protagonista deste importante clube econômico e estratégico. Que efeitos você prevê no processo de integração da América do Sul? Bom dia, Pietro. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu vejo esses novos membros do BRICS, eu acho que tem um ponto importante aí, que é uma mensagem que o BRICS passa de que é uma instituição inclusiva, uma instituição que quer ouvir diferentes vozes, quer interagir com os diferentes grupos no mundo. Então, isso se refere não apenas à América do Sul. Acredito que o BRICS vai ter um diálogo mais intenso também com, por exemplo, a Liga Árabe ou a União Africana, visando uma coordenação política maior do Sul global e, obviamente, uma interação econômica maior também, até porque uma prioridade do BRICS hoje é uma reorganização da política econômica, né, no campo global. A gente vê, por exemplo, a questão das sanções impostas pelo Ocidente a países do Sul global. É uma questão que sempre incomodou, mas agora incomoda de uma maneira mais intensa, mais forte, porque qualquer um pode ser a próxima vítima disso. Então é natural que a gente busque alternativas, que a gente busque desenvolver soluções que não nos deixem nas mãos de outros países que historicamente praticaram a hegemonia. No caso específico da América do Sul, eu vejo a possibilidade não só de uma parceria econômica mais forte com os países de outros continentes, ou mesmo do próprio continente nosso, mas também uma possibilidade de maior coordenação política entre o BRICS e a América do Sul. O retorno de Lula à liderança do Brasil foi acompanhado de feedback positivo em muitas partes do mundo. Há muitas expectativas sobre o papel construtivo que o Brasil pode ter hoje na comunidade internacional. Quais fatores internos considera que poderiam constituir um obstáculo ao desenvolvimento do potencial nacional e internacional do seu país? Eu acredito que hoje o presidente Lula tem um grande problema, que é o Congresso, o Senado no Brasil, né, o Poder Legislativo, ele está bem dividido em diferentes grupos políticos, inclusive uma oposição forte, né, é bem mais forte do que a oposição que o presidente Lula tinha 20 anos atrás. Ele vai ter que lidar com isso. Fora essa questão da oposição, a questão também do bolsonarismo, que ainda é muito forte no Brasil, né, ainda tem força. A extrema-direita no Brasil, ela ressurgiu e não vai deixar de ser um ator político importante tão já. Então, hoje o presidente Lula busca um governo de união nacional, busca unir o povo brasileiro, né, em torno de um interesse nacional, né, sendo que agora nós estamos divididos em lutas políticas internas, que certamente isso atrapalha tanto a estratégia nacional quanto a internacional. Governadores também de oposição. A gente viu recentemente uma tentativa do governador Zema, de Minas Gerais, de criar uma frente do Sul-Sudeste para se organizar assim, contra o governo Lula. Enfim, então a gente vê isso, nessas disputas internas dentro do Brasil, e o próprio governo Lula fatiado, porque o presidente Lula teve que criar uma aliança ampla para conseguir chegar ao poder. Mas eu acredito que isso tem o seu lado positivo também, né? Porque é necessário construir um diálogo para a gente construir consensos em prol do futuro do país. E sem esse diálogo não há solução. Como especialista em linguística e escritor profissional, acredita que uma maior atenção à linguagem utilizada na comunicação institucional a qualquer nível e nos meios de comunicação em geral pode contribuir para evitar mal-entendidos e conflitos sociais e interculturais? A linguagem é uma questão de grande importância. Eu vejo isso claramente hoje. Por exemplo, você pega o que a imprensa anda divulgando sobre a China, por exemplo, né, a imprensa ocidental sempre mostra a China sob um viés negativo. Crescimento econômico de 1% nos Estados Unidos é mostrado como uma recuperação, como melhora. Crescimento de 3%, 5% na China é visto como recessão, como um sinal de fim dos tempos, enfim. Esse é um ponto interessante, né? A gente tem que ver como a imprensa pode promover um diálogo intercultural, né? Como a gente poderia desenvolver um diálogo no sentido de estimular a cooperação entre os povos e não o confronto. Eu vejo hoje um grande estímulo ao confronto.
Inclusive as redes sociais se inserem nisso também, porque nós temos hoje vários comunicadores nas redes sociais, os chamados influenciadores, pessoas que não tiveram uma formação profissional específica para atuar nisso, que não são obrigadas a seguir um código de ética, como o que existe, por exemplo, para o jornalismo profissional, mas que tem um poder de influência muito grande. Então, a gente tem que ver como enquadrar isso, como a gente pode equacionar a liberdade de expressão individual com a ética da comunicação, do trabalho de comunicar. Porque, de fato, hoje a gente vê o discurso de ódio, principalmente nas redes sociais, que é uma questão muito problemática. A gente tem que lutar contra o discurso de ódio e procurar criar nas pessoas uma mentalidade mais de aceitação das diferenças. Recentemente, fala-se muito sobre a emergência do Sul Global. Para uma realidade geopolítica e geoeconômica desta magnitude, considera que seria importante estabelecer uma política partilhada de comunicação e uma linguagem comum? Olha, Pietro, especificamente com relação à questão da linguagem comum, eu acho que isso não é possível. O Sul Global ele é diverso, ele é multicultural, você tem também diferentes grupos religiosos representados, né, grupos, diferentes etnias, diferentes continentes. É muito difícil, dentro dessa diversidade, você criar uma linguagem comum, porque você tem uma diversidade muito grande ali, inclusive eu, como brasileiro morando na China, eu percebo isso, né, que a maneira de pensar do brasileiro é diferente da do chinês, que é diferente do indiano, por exemplo. Então a gente tem que aprender, né, a lidar com essas diferenças. A linguagem que funciona para um povo não vai funcionar para outro. Não dá para a gente unificar isso. Agora, uma política partilhada de comunicação, sem dúvida, é fundamental. No sentido de que nós temos que mostrar, especialmente, que o Sul Global ele não é, nem quer ser, uma oposição ao Ocidente. A gente não tem nada contra o Ocidente, nada contra a Europa, nada contra os Estados Unidos. Nós simplesmente queremos defender os nossos interesses legítimos. Nós vemos que existe uma ordem internacional, uma arquitetura da divisão de poderes a nível global, que é desfavorável a nós, e buscamos somente o nosso espaço ali, né? Nós queremos ser protagonistas da geopolítica internacional para dialogar de forma positiva com os demais países.